Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Com esse texto espetacular de Davi, nós descobrimos algo muito importante, algo que é essencial para todo filho de Deus, algo que é essencial para todos aqueles que querem andar com Deus. E nós citamos aqui uma série de coisas fundamentais em cima destes textos. Falamos sobre o coração puro. Lembra que falamos disso? A importância de manter a pureza do coração. Falamos sobre um espírito inabalável, que é andar com firmeza, sem inconstâncias, mas progressivamente, continuamente. Por isso, um coração puro, um espírito inabalável é essencial para o desenvolvimento de uma vida com Deus. Falamos também sobre a presença de Deus, né? Passamos a última reunião inteira falando disso, a presença de Deus e o Espírito Santo. E é isso que Davi diz, ele perdeu, e ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito que não vai mais se abalar, que não vai mais tropeçar, um espírito firme e reto, e não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Então são 4 coisas até aqui essenciais para todos nós. Eu não posso viver sem um coração puro. Eu não posso viver sem um espírito inabalável. Eu não posso viver sem a presença de Deus. E hoje, na parte 3, eu quero entrar com vocês em mais 2 pontos que fecha a sequência do que Davi considerou como essencial, como o que é preciso para termos em nossas vidas. Hoje, quero falar com vocês sobre a alegria da salvação. Eu não sei vocês, eu acho que eu sei, mas eu não sei, né? Mas porém, quando Deus te resgatou, quando Deus teve um encontro contigo, quando tu teves um encontro com Deus, quando Ele foi ao teu encontro, procure lembrar onde tu estava, como tu eras, o que tu pensavas, em que circunstâncias eram. Quando Deus me encontrou totalmente fragilizado de uma série de áreas. E Ele me restaurou plenamente. Da onde Deus nos tirou, eu tenho certeza que nenhum de nós quer voltar. Alguém quer voltar para lá? Não, jamais. Por isso há em nós, baseado no que Deus fez por nós, um sentimento, primeiro, de gratidão. Correto? Alguém não tem gratidão a Deus aqui? Respire aí. Respire. Se tu não tinha, já tens um motivo de ser grato. Estás respirando. Tem vida. Pois bem, e o segundo ponto é a alegria da salvação. Só tem a alegria da salvação quem sabe de onde Deus os resgatou, de onde Deus tirou. Eu sei de onde Ele me tirou, tu sabes de onde Ele te tirou. Por isso eu sim posso dizer, eu sou muito alegre, porque eu tenho sim em minha vida uma restauração no meu coração, uma paz que excede o entendimento, um amor que é maior que a minha própria vida, que eu não entendo como Ele me alcançou desse jeito, me constrange, me impulsiona, me leva a fazer coisas, me leva a abrir mão de outras coisas, tudo Ele. A alegria de estar andando com Deus é impagável. Davi chega a escrever que mais vale um dia nos pátios, no átrio da casa do Senhor, do que 1000 dias na perdição, na loucura do passado. Havia uma clareza em Davi: eu prefiro ficar um dia contigo do que 1000 dias nas loucuras de antigamente. Por quê? Porque a alegria da salvação. Quando Davi fez todas as besteiras que ele fez, ele perdeu isso. O espírito dele foi tomado de tristeza. E normalmente, quando nós vamos se afastando de Deus,
o nosso espírito também vai ficando embotado, vai ficando rodeado de tristezas. E quando nós voltamos para a presença de Deus, parece que a gente está num novo ânimo, parece que a gente tomou um energético, parece que a gente está diante de uma nova oportunidade, uma nova energia surge, porque eu voltei para a presença dEle. A alegria da salvação nunca pode sair do nosso meio. Porém, Davi perdeu ela, e ele pede: Senhor, restitui em mim a alegria da salvação. Como eu posso falar do amor de Deus a alguém sem a alegria da salvação? Como? Como tu vais falar que Deus é bom, se quando tu vais falar de Deus, tu está triste, está desanimado, não tem vontade para nada? E o cara vai te dizer: esse teu Deus, é isso que Ele faz contigo? Tu entregou tua vida para Deus e virasse triste? Devia ser o contrário, entregasse tua vida para Deus e se tornasse a pessoa mais alegre do mundo. Porque Ele te restaurou das garras do inimigo, Ele te tirou da decepção da vida, Ele te deu esperança, Ele quebrou o poder da frustração e te deu a capacidade de viver diante dEle, Ele te deu missão, Ele te deu propósito. Então não tem como andar com Deus e viver triste, não dá, não combina. A Bíblia chega a dizer que Jesus foi ungido com óleo de alegria mais do que todos os seus companheiros. Não tinha ninguém mais alegre que Jesus. E não pode ter ninguém mais alegre que o povo de Deus. Porque a alegria da salvação está dentro de nós. A alegria de um resgate, a alegria de um futuro brilhante, a alegria de uma esperança proposta por Deus. É isso. Quando temos expectativa de algo bom que vai acontecer, teu coração não se enche de alegria? Pois imagine a salvação. Imagine estar vivendo a eternidade com Deus. Imagine o que Deus vai realizar no universo durante a eternidade, e tu fará parte de tudo isso. A alegria de ser resgatado de uma vida de miséria para uma vida de amor, de paz, de esperança, de realizações que Deus traz. Porque Deus sim traz realizações em vida, Jesus promete isso, mas as maiores das realizações ainda será na eternidade. Então tem duas promessas. Nesta vida, tu passarias por aflições, mas Ele estaria sempre ao teu lado, te dando vitórias nas tuas lutas. Porém, a maior de todas as vitórias está a andar na eternidade, está a fazer parte da ceia, está a viver com Deus para sempre, está a fazer parte do propósito eterno dEle. Por isso, a alegria da salvação nunca pode sair de nós. Tem um texto muito especial de Isaías, eu gostaria que se vocês abrissem, que está no capítulo 12. Isaías capítulo 12, do versículo 2 ao versículo 4. Veja lá, Isaías 12, do versículo 2 ao 4, diz assim: Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. E ele diz assim: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, lembrai que é excelso o seu nome. Até aqui. Eu fiquei muito impressionado com o versículo 3, onde ele diz: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Existe fontes para nós acessarmos. Existe fontes, é sinal de algo que Deus tem para derramar. Fonte é um sinal de algo que Deus tem para construir em nós, algo que brota dele. Fonte é algo que não cessa. Existem fontes da salvação. Existe em todos nós a possibilidade de acessarmos estes ambientes espirituais, esses dons, esses talentos, esses projetos de Deus para nós, da salvação. Vós com alegria tirareis água da salvação. Nós temos que ter muito nítido isso. A vida é difícil. Ela é difícil para todo mundo.
Se eu não trabalhar muito, eu não progrido. Isso é regra normal. A Bíblia fala assim: o sol nasce sobre os justos e sobre os injustos, a chuva cai sobre os justos e sobre os injustos. Quer viver nessa vida, trabalhe muito, e Deus vai honrar o teu trabalho. Agora, a salvação, ela é algo de dentro. Ela mexe lá no interior. Ela é o início do projeto do reino em teu coração. A salvação, ela fala a respeito de Jesus, de quem Ele é e do que Ele fez e do que Ele quer continuar fazendo em nossas vidas. Por isso, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus possuem um Salvador. Alguém que o resgatou, que o tirou das garras do maligno, do império das trevas, foi retirado, foi colocado num reino. Este reino tem novas leis, novos governos, nova maneira de pensar. A salvação possibilitou uma nova vida. Por isso, Isaías fala: Deus é a minha salvação, confiarei, não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Bonito? Não. O Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Se tornou porque não era. Se tornou no dia que eu me entreguei. Se tornou no dia que eu me abri. Deus quer salvar a todos, mas Ele salva aqueles que se abrem para Ele. Jesus é o Salvador de todos. Jesus é o Salvador de todos que o fizeram seu Senhor. Tu já fez Jesus o Senhor da tua vida? Tu já fez Jesus o Senhor do teu coração? O dono do teu destino? O dono do teu passado? O dono da tua família? O Senhor de tudo em ti? Tu já fez Jesus disso? Se Jesus já é o teu Senhor, então tu tens acesso às fontes da salvação. E se tu tens acesso às fontes da salvação, tu podes dizer como Isaías: confiarei, não temerei. São poucos que podem dizer isso hoje. Confiarei. Mesmo que eu ande, como disse Davi, pelo vale da sombra da morte, eu confio. Mesmo que 10, 11 mil pessoas caiam ao meu redor, eu sei que eu não sou atingido. Confiarei, não temerei, porque eu bebo das fontes da salvação. Jesus está em meu coração, Ele abre dentro de mim portas espirituais para coisas que eu necessito para os dias de hoje. Ele traz capacidade de eu me dominar, de eu controlar minhas emoções. Ele restaura as minhas feridas. Ele abre o meu entendimento para compreender o que eu não sabia. Ele traz novos dons que eu nunca tive. Ele agrega em meu coração fontes da salvação. Por isso, povo de Deus, triste, tem alguma coisa errada. Provavelmente esse povo de Deus está longe da fonte, porque a fonte é pura alegria. Amém, querido? Está entendendo? Veja Isaías capítulo 61. Isaías 61, versículos 1, 2 e 3. Aqui é o projeto de Jesus. Isaías capítulo 61, ele anuncia o projeto de Jesus e tudo que Jesus iria realizar. Versículos 1, 2 e 3. Vamos lá? Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Uau, hein? Jesus está falando aqui: o Espírito do Senhor Deus foi derramado sobre mim para uma missão. Essa missão qual é? Proclamar libertação, pregar aos quebrantados, curar, tudo isso. Porém, ele diz, para os que em Sião estão, Sião é a igreja, Sião é a Israel de Deus, Sião é todos aqueles que vão para o céu. Para aqueles que estão em Sião, de luto, vou colocar uma coroa, coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor, vestes de música, vestes de cânticos, ao invés de espírito angustiado, com um objetivo:
para que eles sejam conhecidos e chamados por aí como carvalhos de justiça. Carvalhos é uma árvore que tem raízes muito profundas, que não se derruba com facilidade. Pelo contrário, para tirar um carvalho é um baita de um trabalho, porque ele está muito profundamente enraizado. Assim será chamado o povo de Deus, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, porque Deus tirou o teu pranto, Deus tirou as tuas cinzas, pôs coroa, pôs óleo de alegria, tirou o espírito angustiado e te revestiu de vestes de louvor. Isso é a alegria da salvação. Veja o versículo 7 de capítulo 61 ainda. Veja o versículo 7. Ali diz: em lugar da vossa vergonha, olha que Deus, a salvação traz para nós. Em lugar da vossa vergonha, tereis o quê? Dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro. E tereis o quê que diz aí? Perpétua alegria. Não posso perder a alegria da salvação. Se eu perdi a alegria da salvação, provavelmente eu perdi a fonte da salvação, porque aquele que recebeu do impacto da salvação terá perpétua alegria. Olha o versículo 10. Encerramos o tema alegria da salvação com o versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de quê, querido? Que diz aí? Vestes de salvação, e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Como uma noiva que se enfeita com as suas joias, o Senhor te adornou com vestes de salvação. Espetacular, não é? É Deus fazendo uma obra maravilhosa em nós. E o texto do versículo 10 fala disso. Regozijar-me-ei muito. Parece difícil, mas isso quer dizer, eu vou me alegrar muito, muito, muito no meu Senhor. A minha alma pula de felicidade no meu Deus, porque Ele me cobriu com vestes de salvação. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei quem eu era. Eu sei o que Ele está fazendo de mim. Eu ainda não sou, mas Ele está fazendo de mim. Eu sei a transformação que está acontecendo no meu coração. Os meus pais também sabem, porque eles já estão percebendo. Meus amigos já viram diferença. Eu sei o que está acontecendo dentro de mim e eu não abro mão disso jamais. Eu não volto para as drogas. Eu não volto para a violência, eu não volto para a prostituição, não volto para mais nada disso, porque eu fui revestido de vestes de salvação. Está prometido para mim uma perpétua alegria. Eu tenho prazer nas leis do Senhor, eu tenho prazer de andar com Ele. Ele é a minha rocha, Ele é a minha vida, Ele é a minha fortaleza. Nele eu exultarei muito, porque eu estou vestido com vestes de salvação. Amém, querido? Quantos estão assim? Não deu para acreditar muito. Quantos estão assim? Amém. Amém. Graças a Deus. Nosso outro ponto que Davi chama a atenção, além da alegria da salvação, e com esse é o último ponto da mensagem, é o espírito voluntário. Então ele pede um coração puro, ele pede que seja renovado nele um espírito inabalável. Ele fala que ele não pode perder a presença de Deus, então temos 3, coração puro, espírito inabalável, a presença de Deus, falamos da alegria da salvação, e para fechar, com chave de ouro, ele diz, Senhor, sustenta-me com um espírito voluntário. Sabe o que significa um espírito voluntário? Um espírito generoso, um espírito que faz o bem, um espírito que se preocupa com quem precisa. Daqui, Davi, ele faz um diferencial maravilhoso, porque ele está pedindo coração puro, ele está pedindo firmeza, espírito inabalável, ele está querendo estar cheio de Deus, ele diz que ele quer transbordar de alegria. Para que tudo isso? Para que serve tudo isso? Ele poderia dizer, para eu ficar feliz, para eu me dar bem, para tudo dar certo na minha vida. Aí ele pede a quinta coisa. Sustenta-me com um espírito voluntário. Sustenta-me com um espírito generoso, com alguém que olha para as necessidades e se importa com quem precisa. Para que eu não fique só olhando para mim, mas eu quero olhar para os outros. Eu quero olhar para fora, não quero olhar para dentro.
Senhor, tu olhas para dentro e eu olho para fora, onde estão quem precisa. Sustenta-me com o espírito voluntário. E eu tenho textos lindos, maravilhosos, essenciais para a nossa vida com Deus, para compartilhar com vocês. O primeiro deles é 2 Coríntios, abra aí. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 15 e 16. Corra para lá. 2 Coríntios 4, versículos 15 e 16. Diz assim: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aqui esse texto está falando claramente que a graça, multiplicando-se dentro de nós, torne abundantes as nossas ações de graça. Sabe o que é ações de graça? São as ações de paixão que muitos de vocês fazem. Ações de graça são ações de gratidão, expressões externas que mostram quão grato tu és a Deus por tudo que Ele faz. Ações de graça é cuidar de quem precisa. Ações de graça é se importar com o necessitado. Ações de graça é procurar o que pode ser feito para quem não tem acesso a alguma bondade, e lá tu expressa o amor de Deus. Não para tu ser visto, porque a Bíblia fala que com a tua mão tu dá, a esquerda não pode nem saber que tu deu, mas para que tu possas expressar o amor de Deus através da tua vida para quem necessita. Ações de graça. Veja Efésios capítulo 2, versículos do 8 ao 10, ali diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para, vocês estão aí? Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Uau, esse texto é espetacular, querido. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso é dom de Deus, não vem de nós, para que ninguém se ache alguma coisa. Não é por obras que eu sou salvo, não é porque eu ajudo o necessitado que Deus vai gostar mais de mim. Deus já gosta de ti, Ele já morreu por ti, a salvação não depende disso. Mas, o que Deus está querendo dizer no versículo 10, Ele abre muito o nosso entendimento, porque Ele diz: porque Ele morreu por mim, eu sou feitura dEle, Ele me fez. E Ele me fez criado em Cristo, para boas obras. Cristo me fez para realizar boas obras. Eu não realizo boas obras para estar em Cristo. Eu estou em Cristo, e porque eu estou em Cristo, naturalmente eu devo fazer boas obras. E o texto diz mais ainda, que estas boas obras que eu fui criado para viver, Deus já tinha preparado de antemão todas elas, para que eu andasse por elas. Todas as obras que Deus tem para tu realizar, elas já foram preparadas antes. Tudo o que tu precisas fazer, Deus já desenhou para tu realizar. E nós sim fomos criados em Deus para boas obras. Espírito generoso, espírito voluntário. Aquele que cuida só dos seus interesses não conheceu Jesus, porque Jesus não cuidou dos seus interesses. Ele ensinou a cuidar do próximo, ele ensinou a amar o próximo, ele ensinou a se importar com o próximo. Quantos líderes de célula tem aqui? Deixa eu ver vocês. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem exatamente do que eu estou dizendo. E para fechar esse ponto, veja Timóteo, primeira carta a Timóteo, no capítulo 6. Primeira carta a Timóteo 6. É outro texto maravilhoso sobre esse assunto. Timóteo 6, versículos 17 ao 19. Olha o que Paulo fala para Timóteo a respeito de como Timóteo deve ensinar os ricos deste século. Chegaram, gente? Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento.
que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Entendeu? Espírito generoso, bondoso, atencioso para as necessidades. Aos ricos deste século, ensina eles a não depositar sua esperança na riqueza, mas sim em Deus que dá a todos que o buscam. Em Deus. E aí ele diz no versículo 19, muito bom, que pratique o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. Por isso, queridos, e aqui eu entro no encerramento dessa série de mensagens, Davi ele define 5 coisas essenciais para algo maravilhoso acontecer sobre a terra. Porque Davi chega numa conclusão. A conclusão de Davi é o versículo 15 de Salmos 51. Salmos 51, 15 é a conclusão de Davi. Senhor, depois que tu criar em mim um coração puro, depois de tu renovar em mim um espírito inabalável, depois de novamente eu estar cheio da tua presença, depois de ser restituído dentro de mim a alegria da salvação, depois de eu ter um espírito voluntário, de eu me importar com as pessoas de verdade, então, depois disso, eu vou ensinar os teus caminhos aos transgressores. Depois disso, ele diz, eu vou ensinar os teus caminhos aos transgressores. E tem algo melhor ainda que vai acontecer. Porque ensinar os caminhos aos transgressores é uma coisa. Os transgressores ouvirem e quererem mudar é outra. Mas aqui, Davi explica exatamente isso. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores e os pecadores se converterão a ti. Sabe o que eu sinto? Quantas vezes nós percebemos a dificuldade em ver vidas sendo transformadas por Jesus? Quantas vezes nós temos a dificuldade de enxergar pessoas se convertendo verdadeiramente? Elas passam 6 meses na igreja, depois já se enjoam e vão para outro lugar, procuram uma outra moda. Conversão verdadeira está cada vez mais raro de acontecer. E sabe por quê, amado? Sabe por quê? Porque falta nos ministros, sejam quem for os ministros, seja pastor, seja diácono, seja obreiro, seja líder de célula, seja membro da igreja qualquer, não importa, falta nos ministros autoridade para ensinar o evangelho. Falta coração puro, falta espírito inabalável, falta a presença de Deus, falta a alegria da salvação, falta espírito voluntário, porque falta tudo isso. Ele ensina, e ninguém entende, ninguém ouve. Mas aqueles que vivem estas 5 coisas, fazem como Davi, ensinam aos transgressores e os pecadores se convertem. Como é que era quando Jesus pregava? Vocês lembram disso? Qual era o impacto que as pessoas tinham? Esse mestre fala diferente. Ele explica as mesmas coisas, mas não são as mesmas coisas. Parece que é diferente quando ele fala. Quando ele fala, a gente entende melhor. Quando ele fala, tudo faz sentido. Porque ele fala como quem tem o quê? A autoridade. Então, amado, peça a Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Restaura em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito generoso, voluntário. Seja, viva e aí ensine, e vocês vão ver o milagre de Deus realizando no teu ministério. Amém, querido?